Seja bem-vindo. Hoje o nosso tema do Começando Direito pode parecer, à primeira vista, uma questão que não teria uma conexão tão direta, a questão do Marco Civil da Internet julgada na última semana pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, e o direito contratual, mas vocês verão que, na verdade, há várias questões que já tinham uma certa relevância antes do término do julgamento do Supremo, mas que agora ganharam ainda mais importância. A gente vai falar, então, de questões relacionadas à responsabilidade, na responsabilidade civil dos provedores dentro das atividades que envolvem os serviços de internet. Isso acaba também dialogando com a Lei Geral de Proteção de Dados em certa medida, embora a decisão do Supremo não tenha sido especificamente sobre LGPD, mas sim sobre o artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, conhecida como MCI, Marco Civil da Internet. Seja bem-vinda, Carla. Vá se chegando, vá se sentando. Maria, Fernanda, vamos aí pegando o nosso cafezinho. E como eu sempre faço, aliás, antes de começar efetivamente a análise do caso, queria agradecer a todas e a todos que estiveram comigo na semana passada, durante o workshop Contratos Blindados. Não sei se alguém aqui do grupo, eu sei que algumas pessoas aqui que apareceram estiveram lá presentes no workshop. Me digam aí quem esteve presente, o que vocês acharam. Foi uma presença bastante expressiva. Hoje vai ser encaminhado para os participantes, aqueles que estiveram lá presentes e tal, um e-book exclusivo com toda a síntese do que foi tratado durante o workshop. Foram 3 dias bastante intensos, a gente tratou de conteúdos bastante interessantes, a gente falou sobre gestão de risco e de responsabilidade. Opa, Simone estava lá, né? Pois é, a Sandra também. Pois é, a gente falou de gestão de risco e responsabilidade, falamos sobre cláusulas limitativas de obrigações, diferenciando as cláusulas limitativas de responsabilidade, por que em um caso eu consigo aplicar melhor, por exemplo, em relações de consumo, no outro funciona mais facilmente nas demais relações cíveis e empresariais. Falamos de cláusulas penais, né, tanto as moratórias quanto as compensatórias. Falamos das funções que a cláusula penal pode desempenhar, funções diferentes, punitiva, ressarcitória. Falamos das multas penitenciais, as multas rescisórias e penitenciais, também como instrumento de gestão de risco. Enfim, tudo isso foi tratado. Nós tivemos lá cerca de 5 horas de treinamento, 5 horas e pouquinho de treinamento, quase batemos 6 horas. Foi bastante legal. Quem não pôde participar do treinamento dessa vez, fica aí o meu convite, né, para conhecer esse workshop. Ele foi muito legal. Esse workshop agora ele vai ser transformado, né, está sendo editado, vai ser transformado em um formato de aula gravada e ficará disponível para os alunos do Prática em Direito Contratual. Opa, Deraldo, muito, muito, muito bom o teu depoimento. De fato, são conteúdos extremamente úteis e que a gente acaba tendo dificuldade de encontrar esses conteúdos disponíveis, né? São conteúdos que a gente vivencia na prática, mas que a gente acaba não tendo tanto contato para estudar profundamente. E aí, os poucos que lidam com esse conteúdo, conseguem dominar esse conteúdo, acabam levando uma vantagem competitiva, né, no mercado. A gente acaba vendo essa diferença. Então foi muito legal mesmo. Bom, lembrando que a gente abriu aí a nossa primeira turma do ano de 2025 do curso de Prática em Direito Contratual. As inscrições foram abertas na semana passada. No dia 25 a gente abriu e agora, no dia 1º de julho,
dia 1º de julho, se encerram as inscrições, vulgo amanhã, né? Se encerram as inscrições para essa turma. Foi a primeira turma de 2025, a última que nós tínhamos aberto tinha sido em outubro de 2024. Então, quem tem interesse em fazer o curso completo ou de prática em direito contratual, que vai incluir os assuntos do workshop, muito mais assuntos, né? Fica aí o meu convite. O link está na bio, é só clicar lá, pegar mais informações. Mas vamos lá, gente. Temos aqui um tema que o Supremo Tribunal Federal vinha debruçado sobre ele já há algum tempo, que é o do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu vou fazer aqui uma contextualização sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, antes de cruzar esse conteúdo com a questão do direito contratual, que foi a minha chamada a vocês, né? A chamada que eu coloquei ontem lá, aqui no Instagram. Para quem está no YouTube, quem está assistindo essa live depois no YouTube, isso foi divulgado lá no meu perfil do Instagram. Muito bem. O que acontece é o seguinte. A internet, ela nasce com a ideia de um espaço democrático que não tem um dono específico e onde as pessoas possam manifestar de forma mais livre a sua vontade, possam manifestar de forma mais livre o seu pensamento, desenvolver atividades econômicas, enfim, um espaço universalizante, digamos assim. E, num dado momento, a gente vê no crescimento da internet várias questões de potencial responsabilidade civil, seja contratual ou extracontratual, sendo desenvolvida, debates sendo desenvolvidos ao longo dessa questão da responsabilização. Até que, em 2014, a gente tem a aprovação no Brasil do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, de 2014. Como é que estava o cenário da responsabilidade no âmbito da internet antes do Marco Civil da Internet ser editado? A questão vinha da seguinte forma. Primeiro, a importância da gente saber distinguir os vários tipos de serviços que são prestados no ambiente virtual. Tá? Os vários tipos de provedores diferentes que oferecem os seus serviços no âmbito, né, das redes. E aí eu não estou falando só de rede social, eu estou falando da rede de computadores de um modo geral. Nós temos, em primeiro lugar, o provedor de conexão. O provedor de conexão é aquela empresa, né, aquele fornecedor que nos conecta à internet, que nos leva até a rede de computadores. São os nossos provedores de fibra, são os nossos provedores de 5G, são os nossos provedores que nos conectam à rede e fazem upload e download das informações. Então a gente vai ter Vivo, a gente vai ter Claro, a gente vai ter a TIM, a gente vai ter uma série de empresas, né, algumas com links dedicados, outras que compartilham esse link entre todos os usuários daquela região, de uma forma ou de outra, serviço fundamental de telecomunicações, nos conectando à rede de computadores. Esses provedores, que são os provedores de conexão, eles normalmente não fornecem o conteúdo que a gente vai consumir quando navega na internet. O que eles nos fornecem é a conexão à rede. Eventualmente, eles podem ter um ou outro conteúdo ofertado ali, um portal, onde eles, né, deixem ali informações ou ofereçam outros tipos de oferta, mas o forte do provedor de conexão é o serviço de conexão. É nos manter logados à rede, permitindo que as nossas informações subam e sejam baixadas. O provedor de conexão, ele é um fornecedor no âmbito do mercado de consumo e que tem, por isso, uma responsabilidade objetiva pelo serviço de conexão que ele presta. Então, se eu tenho um serviço de conexão
da Vivo e ela diz que vai me fornecer 500 mega de conexão, ela deve garantir que esse serviço tenha a qualidade ofertada. E aí, a Anatel tem as suas regulamentações específicas sobre o tipo de serviço de conexão e o que eles podem ofertar e entregar. Então, existe no Brasil uma regulação que permite que o fornecedor de conexão entregue um pouco menos da conectividade ofertada. Então, ele pode ter uma variação ali no nível de velocidade, sem que isso caracterize inadimplemento contratual. Existe uma margem de erro que a regulamentação brasileira aceita, né? É considerada ali aceitável. Pois bem, esses provedores de conexão, eles não estão no centro dessa discussão. Isso por quê? Porque os provedores de conexão são reconhecidos no artigo 18 do Marco Civil da Internet como fornecedores, provedores, que não se responsabilizam pelo conteúdo consumido. Né? O provedor de conexão ele não é responsável pelo conteúdo que eu vou consumir na internet, porque ele não é alguém que está elaborando esse conteúdo. Não é ele quem elabora, constrói esse conteúdo e disponibiliza esse conteúdo na rede. Ele apenas me leva até lá. Seria mais ou menos como dizer o seguinte, olha, a empresa de transporte de passageiros, ela é responsável por levar o passageiro até determinada localidade, mas ela não é responsável por aquilo que a pessoa vai consumir quando chega ao seu destino. Quando eu chego ao meu destino, a partir dali é comigo a relação que eu vou manter com os fornecedores que se encontram, né, lá aonde eu cheguei. Então, o provedor de conexão ele vai fazer esse papel, ele vai me levar até a rede e a partir dali é comigo. Eu vou navegar, vou escolher os portais, os sites, enfim, os perfis que eu vou consumir e ali é comigo. Então, o provedor de conexão não se responsabiliza sobre o conteúdo consumido, já que ele, em tese, na maioria das vezes, não é ele quem desenvolve aquele conteúdo. Agora, existem os provedores, já é um outro tipo de fornecedor, os provedores cujo serviço é ser um portal de conteúdo. Então, eu vou ter uma aplicação, né, vou fornecer na rede, através da rede de computadores, através da internet, uma aplicação que permite que as pessoas consumam o conteúdo que eu disponibilizo, o meu portal disponibiliza conteúdos. Então eu tenho ali um provedor de conteúdo. O provedor de conteúdo pode ser, por exemplo, um provedor de conteúdo de notícias, G1, o portal da CNN, o UOL Notícias. Ali eu estou num ambiente onde o portal, aquela aplicação de internet, ela me entrega um conteúdo que passou por uma curadoria, por uma editoria. Então existe um editor, existe um curador de conteúdo, ele seleciona aquele conteúdo, seleciona aquelas notícias, seleciona aquelas informações, traz esse conteúdo e organiza esse conteúdo naquele portal e oferece esse conteúdo ao público, né, consumidor, aos usuários da rede. Significa, portanto, que existe um serviço prestado na organização e elaboração do conteúdo e, portanto, consequentemente, um nível maior de responsabilidade sobre o conteúdo que vai ser oferecido ao mercado consumidor. Então, se um portal de notícias, por exemplo, ele veicula uma notícia falsa, existe um risco de responsabilização, sim, daquele portal, na medida em que ele tem uma curadoria, uma editoria de conteúdos e ele tem ali um nível maior de responsabilidade. A gente vai ter que averiguar, né, como é que se deu se havia, né, uma negligência no repasse dessa informação, se o veículo também foi vítima daquela notícia falsa ou se ele, de alguma maneira, contribuiu para a divulgação, para a propagação daquela falsa notícia, etc. Além disso, nos casos de opinião, né, nos casos de ofensas, nos casos em que a opinião
Opa, caiu aqui o meu suporte. Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Ih, rapaz, não estou conseguindo ajustar. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ah, essa não. Bom, acabou a bateria do suporte. Puxa vida. Bom, vamos lá, vamos nessa. Bom, como eu dizia, então eu vou ter um portal que vai produzir um conteúdo, vai ter uma editoria sobre aquele conteúdo e que por isso vai poder ter uma responsabilidade. E no caso das ofensas, né, dos crimes de opinião ou as ofensas mesmo, né, difamação, calúnia, etc., eu vou ter ali a possibilidade de uma responsabilização desse portal na medida em que a pessoa que produziu aquilo, ela tem ali um nível de, como eu direi, ela vai ter ali um nível de corresponsabilidade, né? Então, se eu coloco um colunista, se eu tenho um jornalista, se eu tenho um preposto meu, um colaborador do meu portal de conteúdos, que se excede, né, que faz ali, comete ali um ato ilícito, a responsabilidade desse produtor de conteúdo pode também atrair a responsabilidade solidária daquele portal, né, de conteúdo. Lembrando que, nesse caso, o serviço prestado pelo portal é justamente o serviço de conteúdo. Então, faz sentido que, nessa medida, a gente tenha... Cadê aqui? Hoje as coisas não estão saindo... Deu aqui um tilt geral. Então, é normal que a gente tenha aí uma possível responsabilização. A gente já tinha isso desde a época da lei de imprensa, né? A lei de imprensa já trazia essa possibilidade de uma corresponsabilização entre aquele colunista, entre aquele jornalista que havia externado de forma ilícita uma opinião ou tinha divulgado uma falsa informação, e o canal de comunicação, o veículo de comunicação onde essa informação havia sido divulgada. A possibilidade ali de corresponsabilização, isso continua possível dentro do contexto do direito brasileiro. Qual seria o fundamento nesse caso? O fundamento nesse caso seria dentro do próprio Código Civil, né, a responsabilidade que se tem sobre os seus prepostos, né? Então, aqueles que contratam colaboradores, aqueles que tomam o serviço de alguém, integrando esse serviço ao seu próprio produto ou serviço, eu tenho ali a atração de uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade solidária sobre aquele preposto e depois eu exerço, se for o caso, o meu direito de regresso. Então existe aqui um contexto de responsabilidade nesse sentido. Pois bem, então temos duas situações já aqui estabelecidas. Primeira, o provedor de conectividade, então ele só me conecta à rede, portanto só pode ser responsabilizado por um serviço defeituoso de conexão, ele não pode ser responsabilizado pelos conteúdos que eu consumo. 2, os provedores de conteúdo que desenvolvem seu próprio conteúdo ou repercutem conteúdos de terceiros, mas exercem ali um controle editorial, uma curadoria de conteúdo, e, portanto, existe uma responsabilidade, uma corresponsabilidade sobre este conteúdo desenvolvido ou compartilhado. E existe agora a terceira figura, que é a que mais chamou a atenção sob o ponto de vista do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19, que foi a questão dos provedores de aplicações de internet que compartilham conteúdos desenvolvidos por terceiros sem o serviço de curadoria, ou seja, sem o serviço editorial, sem que haja ali a prévia análise e eventual censura de conteúdo. Que é o caso das redes sociais, tais como esta aqui que nós estamos agora, né, que permitem, abrem o espaço para que eu possa vir aqui e apresentar o meu conteúdo sem que isso passe por um crivo antecipado da plataforma. Então existe um espaço de expressão, de liberdade de expressão, em que eu posso vir aqui no meu perfil e fazer uma série de considerações e trazer uma série de informações, inclusive externando a minha opinião, sem que isso, a princípio, represente uma corresponsabilidade da plataforma.
houve uma preocupação muito grande do Marco Civil da Internet de garantir o ambiente da rede como um ambiente livre, onde nós pudéssemos vir aos espaços aqui, né, às aplicações, às redes sociais, e trazer a nossa visão de mundo, os nossos conteúdos, sem que isso tivesse que ser submetido previamente a um controle da plataforma. Não que a plataforma não exerça nenhum controle, porque contratualmente os termos de uso da plataforma apresentam ali sim rígidos protocolos, né, daquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável ser compartilhado dentro daqui da rede. Então, nem tudo eu posso fazer dentro desse espaço, na medida em que, uma vez que eu viole o protocolo, uma vez que eu viole os termos de uso dessa plataforma, eu posso vir a sofrer sanções. A gente tem vários casos aí de produtores de conteúdo, de influenciadores que tiveram os seus perfis bloqueados ou mesmo excluídos na medida em que compartilharam, né, conteúdos considerados pela plataforma como conteúdos impróprios às regras do jogo estabelecidas nos termos de uso. Então, existe sim um certo nível de controle, mas não é um controle prévio, né, sob a forma de censura prévia. Eu estou aqui com um dificultador, que é ter que ficar segurando o tempo todo aqui o celular, porque o meu suporte é a bateria e acabou a bateria, ele não está mais suportando segurar aqui o meu celular. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um ajuste e parar de segurar aqui o... Acho que eu vou conseguir. Maravilha, acho que deu. Joia. Pronto, consegui aqui. Dei um jeitinho, agora posso estar com as mãos livres. Beleza. Então vamos lá. Então, o que aconteceu? Antes do Marco Civil da Internet, lá antes de 2014, se entendia no âmbito da jurisprudência que as plataformas não poderiam ser responsabilizadas pelos conteúdos ofensivos ou ilícitos gerados pelos produtores de conteúdo, uma vez que esse conteúdo não passava por um prévio controle de qualidade, um prévio controle de adequação. Então, como não há um prévio controle de adequação, eu não submeto esse vídeo aqui antes à plataforma para depois ele ser divulgado para vocês. Eu estou aqui ao vivo, transmitindo esse conteúdo e passando a minha opinião, o meu conhecimento. Então, as plataformas, para garantir que elas teriam ali ainda um espaço democrático de oferta de opiniões, de conteúdos e de expressão, ficaram isentas de responsabilidade. Só que essa isenção ela não foi absoluta. Essa isenção ela foi parcial. Em qual sentido? Não há uma responsabilidade prévia e objetiva por esse conteúdo desenvolvido, mas existe a possibilidade de uma responsabilização a posteriori, uma vez que a plataforma tenha conhecimento do conteúdo ilícito que está sendo veiculado por meio da sua aplicação e não adota providências para a remoção desse conteúdo. Antes do Marco Civil da Internet existir, a ideia que se fixou foi a seguinte: haveria uma responsabilidade subjetiva, uma responsabilidade mediante culpa, tá? Uma responsabilidade subjetiva, uma responsabilidade mediante culpa das plataformas por omissão em remover conteúdos denunciados como conteúdos ilícitos, tá? Esse é o centro de todo o debate e que as conclusões do Supremo na repercussão, no julgamento da repercussão geral, vão envolver exatamente esse contexto central, que é: eu só posso responsabilizar o provedor de aplicações da internet na medida em que esse provedor tenha ciência do conteúdo ilícito que está sendo veiculado pela sua plataforma e, apesar disso, não remove esse conteúdo num prazo razoável. Então haveria ali uma questão de omissão, culpa por omissão. Você
está ciente, você não é responsável preventivo por esse conteúdo, mas você está ciente que existe esse conteúdo ilícito e mesmo assim não atua. Então vamos imaginar aqui o seguinte, Cecília, vamos imaginar aqui que o seu perfil fosse hackeado, fosse ou duplicado, fosse criado um falso perfil sobre você. E aí você descobre que esse falso perfil está atuando, se fazendo passar por você, ou que hackeou o seu login e está se fazendo passar por você, e está, portanto, cometendo um ato ilícito, se fazendo, né, surrupiar a sua imagem. E aí você denuncia a plataforma a existência desse ilícito. E a plataforma, ciente do ocorrido, não atua para remover o fraudador, né? Ou para retirar do ar o falso perfil. Nesse caso, seria possível, então, estabelecer a responsabilidade da plataforma por manter no ar um perfil falso ou manter no ar um criminoso que está se utilizando do perfil de uma pessoa para, muitas vezes, cometer até estelionato, né? Isso é muito comum, o sujeito começa a inventar histórias, a tentar tirar dinheiro das pessoas usando o perfil verdadeiro, né? Então, nesse sentido, se tem a possibilidade da responsabilização da plataforma. Mas, como é que vai se dar a prova de que a plataforma está omissa? Porque se a responsabilidade decorre de culpa, de omissão da plataforma, especificamente em remover um conteúdo ilícito que já foi comunicado a ela, como é que a gente vai caracterizar probatoriamente em juízo essa omissão? Antes do Marco Civil da Internet, essa omissão ela era comprovada por meio de uma notificação que poderia ser judicial ou extrajudicial. Antes do Marco Civil da Internet, era uma notificação que poderia ser judicial ou extrajudicial, aonde eu traria ali enfim, as informações relacionadas ao caso, qual o endereço, né, na internet que traria ali esse conteúdo ilícito, aonde estaria postado isso, eu traria na notificação todo o detalhamento do ilícito e por meio da prova de que eu notifiquei a plataforma e que ela se omitiu, eu então tinha a possibilidade de responsabilização civil da plataforma. Só que quando veio o Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet não reproduziu exatamente a jurisprudência vigente. A forma como os tribunais entendiam que era a de que bastava, né, ter uma notificação, uma prova de notificação, que poderia ser judicial ou extrajudicial, para que a plataforma pudesse ter algum nível de responsabilidade, no Marco Civil da Internet isso foi modificado. No Marco Civil da Internet se estabeleceu no artigo 19 a necessidade de constituir a plataforma em mora, por meio de uma ordem judicial. Então passou a ser necessário ingressar com uma ação judicial, obter uma decisão liminar favorável, determinando à plataforma a remoção do conteúdo ilícito, para então, intimada formalmente a plataforma da decisão judicial, somente se a plataforma deixa de cumprir a ordem judicial, é que haveria, então, essa responsabilidade civil possível da plataforma. Então, recapitulando, plataformas que mantêm serviços na internet, que compartilham conteúdos de terceiros, sem controle prévio desse conteúdo, né? Então, redes sociais, por exemplo, que compartilham conteúdos de terceiros sem fazer uma curadoria prévia desses conteúdos, não são imediatamente responsáveis pelos conteúdos compartilhados. Somente tendo a sua responsabilidade caracterizada, se ocorre a sua interpelação por meio de uma ordem judicial de remoção de conteúdo, onde fica a plataforma constituída em mora da obrigação de remover aquele conteúdo considerado ilícito pelo juiz,
pela ordem judicial, e então, descumprida a ordem judicial, aí sim haveria a responsabilidade solidária da plataforma. Nesse caso, a plataforma ela seria chamada responsabilidade, tendo direito de regresso contra aquele que desenvolveu efetivamente o conteúdo. Então haveria uma corresponsabilização com direito de regresso contra a pessoa que de fato foi autora daquele ato ilícito, foi autora, né, daquele crime, nos casos em que isso reputa crime. E isso ficou consolidado no artigo 19. Necessidade de constituir a plataforma em mora por meio de uma ordem judicial de remoção para então se poder ter a responsabilidade. Aliás, aqui vai uma dica sobre como atuar em favor de clientes que tenham sofrido esse tipo de ofensa, esse tipo de ataque. Se o seu cliente sofreu uma ofensa na internet, se o seu cliente sofreu um ataque na internet, se estão usando um perfil falso ou se hackearam o perfil dele, como que a gente atua nesses casos? Adianta apenas fazer a denúncia dentro dos canais de comunicação da plataforma? Qual seria o protocolo? Bom, em primeiro lugar, se ocorre isso, sim, é importante que você oriente o cliente e faça a denúncia pelos canais da própria plataforma e registre todas essas denúncias feitas. Recomenda-se também que se peça aos amigos, às pessoas conhecidas, que também entrem naquele perfil e denunciem aquele perfil como um perfil ilícito. Assim e que também registrem essas denúncias, ou seja, façam prints, registrem que as denúncias foram realizadas. Quanto mais elementos probatórios aqui, melhor. Beleza. Ato contínuo, se a plataforma não der uma resposta rápida a essa questão, né, não remover esse conteúdo, não devolver o perfil nos casos de hackeamento de perfil, aí é necessário ingressar em juízo. Nesse momento, o ideal para a questão de proteção ao cliente, o ideal é ingressar em juízo em face do autor daquela conduta ilícita, se for um autor identificado, né, se for possível identificar a autoria, ingressar contra esse autor do conteúdo e contra a plataforma, mas entre pedindo uma tutela antecedente. Ingresse pedindo uma tutela de caráter antecedente, sem apresentar ainda a petição inicial completa. Valha-se da prerrogativa que o Código de Processo Civil de 2015 nos traz de formular uma pretensão apenas de urgência, resumida, busca essa tutela ali. E aí, a tutela que você vai pedir nesse momento é a de remoção do conteúdo. A remoção daquele conteúdo ilícito, o bloqueio daquele perfil, se for o caso, um perfil falso, enfim. Você vai fazer o pedido relacionado àquele conteúdo ilícito especificamente. E você vai pedir a indenização depois. Então, nesse primeiro momento, você quer a tutela de remoção de conteúdo. Por que isso é importante? Porque concedida a tutela para remoção do conteúdo, será intimada à plataforma e à própria pessoa que tem a autoria, se ela foi identificada. E aí, a plataforma intimada a remover passa a ter um prazo definido pela decisão judicial para que essa remoção aconteça. E se a plataforma não remover o conteúdo, não adotar as medidas dentro do prazo definido na ordem judicial, a partir daquele momento a plataforma passa a ser corresponsável pelos danos gerados por aquele conteúdo. Aí é a hora em que nós vamos fazer a emenda, trazendo a complementação da petição inicial, agora sim completa, e incluindo o pedido indenizatório. Porque se a plataforma intimada ela aceitar que realmente existe ali um dever de remoção, o que acontece na maioria das vezes, ela vai excluir esse conteúdo dentro do prazo definido pelo juiz e, portanto, não terá responsabilidade pelo conteúdo. Lembrando, a responsabilidade dela é subjetiva e decorre de uma omissão culposa
de não remover o conteúdo apesar de ter recebido uma ordem de fazê-lo. Então, se ela cumpre a ordem, ela não tem essa culpa, ela não é omissa e por isso ela não tem responsabilidade. Se eu formulo o pedido indenizatório contra ela, lá na frente ela vai conseguir contestar esse pedido, provando que ela não tem responsabilidade e eu vou ter um risco de sucumbência para o meu cliente, uma sucumbência parcial em relação a essa plataforma. Então, o ideal para trazer segurança para o cliente é, né, fazer essa tutela de urgência aqui, aí você emenda a inicial depois, né, se vale dessa prerrogativa do Código de Processo, apresenta o pedido principal depois, que você já vai saber se é possível ou não, de fato, trazer a responsabilidade a essa plataforma. Se a plataforma cumpriu a ordem judicial, você segue a ação apenas contra o autor do conteúdo, buscando a responsabilização civil dele pelos danos que ele já produziu. Se a plataforma não cumpriu o prazo determinado pelo judiciário e não removeu o conteúdo, aí você coloca também a plataforma no pedido indenizatório e aí você segue com mais segurança de que essa plataforma poderá sim ser responsabilizada pela não remoção do conteúdo. Beleza? Então, a sistemática do artigo 19 do Marco Civil da Internet é basicamente essa. A plataforma ela é responsável apenas nos casos, seria responsável apenas nos casos em que, uma vez intimada judicialmente a remover o conteúdo, tivesse se omitido de fazê-lo. E aí o nosso protocolo de atuação seria, né, recomendável seguir nesse passo a passo. Denuncia pelos canais da própria plataforma, junta essa documentação, vai para o judiciário se necessário, pede uma ordem de remoção, inicialmente pleiteia essa tutela antecedente. Se a remoção acontecer, não precisa formular pedido indenizatório contra a plataforma, porque, via de regra, ela não vai ter responsabilidade, então haveria um risco muito grande de sucumbência, mas você pode seguir a ação contra o autor, propriamente dito, do conteúdo ofensivo, né, se esse autor for identificado. O que a decisão do Supremo muda nesse contexto? O que a decisão do Supremo muda nesse contexto, e é uma decisão de repercussão geral, é que o Supremo reconhece, ele passa a reconhecer que em certas circunstâncias é justificável responsabilizar a plataforma mesmo sem ter havido ordem judicial prévia. Então, essa é uma importante mudança estabelecida por este julgamento de repercussão geral do STF nos recursos extraordinários 1.037.396 e 1.057.258. Recursos extraordinários 1.037.396 e 1.057.258. Nesse contexto, eu passo a ter a seguinte dinâmica. Permanece a regra geral de que a responsabilidade advém do descumprimento de ordem judicial. Essa continua sendo a regra geral. Mas eu passo a ter exceções. Quais são essas exceções? Em certas circunstâncias, o provedor de conteúdo de aplicação, ele pode ser responsabilizado mesmo sem ter havido ordem judicial prévia. As circunstâncias são circunstâncias em que o ato ilícito praticado pelo terceiro por meio daquela plataforma, por meio daquela rede social, o ato ilícito por ele praticado foi um ato ilícito ofensivo gravemente a um direito fundamental das pessoas naturais, das pessoas de modo geral, né? Então, se existe ali um direito fundamental sendo, né, de maneira grave ofendido, a plataforma deve adotar medidas extrajudiciais de remoção desses conteúdos a partir do momento em que tem a ciência. Continua sendo subjetiva a responsabilidade, continua havendo a necessidade de ciência prévia da plataforma, porém agora há aquela prova de que houve a denúncia por meio dos canais de comunicação ou a prova de que houve uma notificação extrajudicial prévia já serão suficientes. Exemplo, digamos que exista um perfil
que está cometendo crime, né? Um perfil que está ali agindo criminosamente, praticando golpes, ou então vendendo, por exemplo, produtos ilícitos, né? Comprovadamente ilícitos, ou prestando ali, oferecendo serviços manifestamente ilícitos, proibidos, que caracterizariam um crime, e a plataforma é informada que está sendo utilizada para ser veículo desse crime, e a plataforma não remove esse conteúdo, a plataforma pode vir a ser responsabilizada mesmo antes de existir uma ordem judicial nesse sentido. Também situações que envolvam pornografia, com imagens da própria pessoa que, né, está sendo ali ofendida, a plataforma, uma vez, né, recebendo a denúncia, né, dessas imagens, desse conteúdo não autorizado que envolve prática de atos sexuais ou nudez, e que estão sendo ali divulgados na rede, se a plataforma não atua, apesar de já ter recebido a denúncia, mesmo que por um canal administrativo, mesmo que sem ordem judicial, a plataforma já vai poder ser responsabilizada. Se há perfis praticando condutas que seriam consideradas atentatórias ao Estado de Direito, e a plataforma informada não adota medidas de imediato para a remoção desses conteúdos, mesmo sem ordem judicial prévia, a plataforma vai poder ser responsabilizada. Então, a gente passa a ter um contexto um pouco mais amplo de situações que podem gerar responsabilidade da plataforma, mesmo sem ela ter recebido uma ordem judicial prévia. Mas atenção, gente, continua sendo responsabilidade subjetiva nesses casos. Porque como a plataforma não controla o conteúdo antecipadamente, eu preciso ter a prova de que a plataforma foi informada de que esse conteúdo ilícito está sendo divulgado, está sendo difundido. Enquanto a plataforma não for notificada por algum meio, ela não tem responsabilidade nenhuma. Então, regra geral, o meio é ordem judicial. Exceções estabelecidas ali pelo Supremo Tribunal Federal, bastaria a comunicação extrajudicial. Mas nos dois casos existe a necessidade de prova de que o portal, de que o provedor, de que a plataforma foi notificada, de que ela teve inequívoca ciência do conteúdo ilícito que está sendo difundido por meio daquela plataforma. Se eu não tiver a prova de que a denúncia foi feita e de que o portal, de que o provedor está ciente, eu não tenho responsabilização nesse contexto. Beleza? Então, o Supremo reconhece uma inconstitucionalidade parcial do artigo 19 para ampliar as exceções, para admitir exceções ao artigo 19, situações em que a mera prova da comunicação ao portal da existência do conteúdo ilícito já pode ser suficiente para atrair uma corresponsabilidade. André, o que isso tem a ver com contratos? Bom, aqui isso já tem a ver com contratos, porque nos termos de uso que nós concordamos e, portanto, anuímos, né, nos contratos que nós celebramos com as plataformas YouTube, Instagram, Facebook e tantas outras, né, que permitem esse espaço de divulgação de opinião e de conteúdos mais diversos, a gente assume uma obrigação de não difundir conteúdos ilícitos e conteúdos violadores das plataformas, né, daquilo que são as regras de uso da plataforma. E existe, por conta dessa obrigação, a possibilidade de sermos responsabilizados civilmente pelas plataformas. Ou seja, existe a possibilidade que as plataformas nos responsabilizem e, portanto, nos processem para haver indenizações. Hoje em dia, a questão segue mais no campo da ameaça. Existe ali um risco, mas é menos efetivo. É mais raro que essas plataformas, de fato, processem os usuários por uso indevido dessa plataforma. Geralmente, o que ela faz é adotar um mecanismo de autotutela em que ela bloqueia o perfil, suspende ou mesmo exclui. E aí,
a partir desse momento em que eu tenho maior risco de responsabilização da plataforma, houve uma ampliação do risco de responsabilização da plataforma, eu acredito que esses termos de uso das plataformas serão ainda mais rigorosos. E eu imagino, inclusive, que a gente passe a ter multas objetivamente estabelecidas, valores mínimos indenizatórios já fixados nos termos de uso, de modo que as plataformas possam ter, inclusive, mecanismos mais ágeis para processar os usuários na medida em que os usuários infringam os termos de uso, infrijam a lei e compartilhem conteúdos considerados ilícitos ou contrários, né, às regras contratadas, né, às regras de utilização das plataformas contratadas. Eu posso imaginar que eles venham a utilizar mecanismos mais ainda contundentes, além dos mecanismos de suspensão e remoção de perfis, que eles venham também a adotar mecanismos de multa, porque isso seria uma forma de tentar se proteger, né? Tentar criar ali um mecanismo de escudo. Já que aumenta o risco deles serem responsabilizados, eles provavelmente vão desenvolver cláusulas que tornem esse risco um risco menor, né? Ou que pelo menos garantam maior eficiência na responsabilização do terceiro que de fato produziu o conteúdo ilícito e que divulgou por meio da plataforma. Então, esse é um primeiro ponto de impacto que nós devemos observar nos contratos nos próximos, né, tempos aí. Então, ao longo dos próximos meses, a gente deve ver as plataformas se adaptando a essa nova realidade na medida em que o Supremo ampliou o risco potencial dessas plataformas. Além disso, há 2 pontos aqui que também merecem um destaque e que vão impactar diretamente em negócios, em quem desenvolve negócios na internet, em quem utiliza os provedores de aplicações da internet, né, as redes sociais, os provedores de busca, como um mecanismo, uma ferramenta de divulgação dos seus produtos e dos seus serviços. A gente tem também aqui uma mudança de cenário importante. Na verdade, eu diria que uma consolidação de entendimento importante, que foi a questão dos conteúdos impulsionados, né, os conteúdos patrocinados, aquele em que existe um pagamento pelo usuário para que o seu conteúdo seja difundido para mais pessoas. A plataforma ela vende esse impulsionamento, né? A plataforma cobra do usuário para que esse conteúdo chegue no público-alvo. Então eu, né, defino um público-alvo, preparo o conteúdo, pago por esse impulsionamento e a plataforma entrega esse conteúdo para quem ali foi contratado receber. E a plataforma recebe, portanto, um lucro pela divulgação desse conteúdo, um lucro bem específico pela divulgação desse conteúdo, por ter entregue esse conteúdo para aquele grupo de pessoas que foi designado na campanha. E os casos em que a plataforma funciona como marketplace, ou seja, a plataforma funciona da seguinte forma: ela tem um ganho, né, um comissionamento sobre as vendas que são iniciadas ou que são concluídas dentro daquele ambiente virtual. É o caso do Mercado Livre, é o caso da Amazon, mas é também o caso do Instagram e do Facebook, né? Muitos portais aqui, muitos anúncios aparecem para a gente que quando a gente clica, ele abre um portal de vendas que está conectado naquela plataforma e a plataforma, portanto, consegue monitorar a conclusão daquela venda, e se a conclusão daquela venda ocorre a partir daquele anúncio, existe um comissionamento, existe ali uma coparticipação no lucro. E o que houve é que o Supremo entendeu que esse marketplace, quando essa atividade está sendo desenvolvida como marketplace, que haveria ali a incidência do Código de Defesa do Consumidor e não do Marco Civil da Internet. Que a responsabilidade desse marketplace deve ser baseada na lógica do Código de Defesa do Consumidor, onde todos os fornecedores que atuam na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis
pelos vícios, pelos defeitos, né, pelas falhas que tenham causado dano ao consumidor. Então, se o marketplace, se a Amazon, por exemplo, está oferecendo um produto que é vendido por uma empresa terceirizada, uma terceira empresa, existe uma corresponsabilidade da Amazon pela licitude dessa venda, pela correção dessa venda. Se essa venda ela é inadimplida ou se é cometido ali algum tipo de ilícito a partir daquele anúncio, a plataforma poderá ser responsabilizada. Isso já era assim na nossa jurisprudência. O que o Supremo fez foi reforçar, em repercussão geral, essa lógica. Então, se a plataforma está sendo usada como marketplace, mesmo que seja uma rede social, se ela está naquele momento atuando como marketplace, existe uma responsabilidade solidária, porque ela atua no âmbito da relação de consumo como um agente que integra a cadeia de fornecimento e por isso tem essa responsabilidade solidária. Está lá no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. O que a gente pode esperar, então, contratualmente disso? A gente pode esperar, que os contratos entre os marketplaces ou as plataformas de rede social, quando atuam como marketplace, que eles sejam contratos mais rigorosos, onde a plataforma ela exerça um controle ainda maior sobre a oferta, né, sobre o cumprimento correto dessa oferta. Né? A gente já vê hoje várias plataformas exercendo esse papel de controle, né? Eles só liberam o pagamento para o vendedor quando de fato o comprador confirma que recebeu o produto, que estava em perfeitas condições, etc. Então, uma participação maior desses provedores no controle do risco, já que é atraído para eles responsabilidade, então maior rigor nessa atuação. A gente deve ver também por parte das redes sociais, nos conteúdos impulsionados, um controle maior sobre esse conteúdo, um controle preventivo sobre esse conteúdo, e aqui vai um compartilhamento de experiência. Quando eu coloco um conteúdo aqui na rede que é impulsionado, em que eu patrocino esse conteúdo, eu tenho que submeter antes esse meu anúncio ao Instagram, ao Facebook, a Meta. Né? Eles fazem uma análise prévia e só depois liberam o meu anúncio. Então, de certa maneira, já vem acontecendo assim. Né? De certa maneira, as plataformas já vêm fazendo uma curadoria prévia sobre os conteúdos impulsionados. Eles não fazem curadoria prévia sobre os conteúdos não impulsionados, aqueles que eu venho aqui e posto e acabou. O controle só haverá depois de uma efetiva denúncia. No caso dos conteúdos patrocinados, não. Eu tenho que submeter isso à plataforma primeiro, a plataforma faz uma análise prévia e só depois divulga. Só que mesmo havendo essa análise prévia, as plataformas defendiam a aplicação do 19, né, dizendo o seguinte, olha, ainda que eu tenha feito uma análise prévia, essa minha análise prévia foi apenas sobre as regras dos termos de uso. Eu não fiz análise prévia de opinião, eu não fiz análise prévia sobre a liberdade de expressão, porque eu não exerço censura. E eles continuavam defendendo a regra do artigo 19 de que só poderiam ser responsabilizados por esses conteúdos patrocinados se tivesse havido uma ordem judicial de remoção e eles não tivessem cumpridos. A partir dessa decisão do Supremo, isso muda, porque o Supremo diz expressamente que no caso de conteúdos patrocinados, de conteúdos impulsionados, a plataforma pode sim ser chamada a uma corresponsabilidade, mesmo sem uma ordem judicial prévia. Então, isso também vai mudar a maneira como as plataformas prestam esse serviço às empresas e às pessoas que impulsionam conteúdos, que fazem anúncios nas redes sociais. Deve aumentar aí o rigor, tanto na análise prévia desse conteúdo, como nas cláusulas contratuais que prevejam, né, sanções ao usuário que descumpra os termos de uso e cometa, por meio da plataforma, algum tipo de ato ilícito. Devemos começar a observar, imagino eu, maior número de demandas por parte das plataformas em face de usuários que tenham cometido atos ilícitos e que esses atos ilícitos possam ter resvalado ali nas plataformas. Eu acredito muito na inclusão de cláusulas penais como mecanismo de eficiência, né, de inibição, porque permitiria às plataformas, inclusive,
cobrar as multas do usuário infrator, mesmo antes delas serem efetivamente responsabilizadas, porque aí não seria direito de regresso, seria aplicação da multa contratual por infração reconhecida. Então, houve uma infração reconhecida, eu cobraria a multa, imputaria a multa àquele usuário infrator. Não seria exatamente direito de regresso, então eu não precisaria esperar uma ação condenatória que me obrigasse efetivamente a ter que pagar a indenização. Eu, plataforma, poderia multar o usuário e já ali ter a efetiva sanção. Então, podemos imaginar aí uma cadeia de consequências contratuais. Por fim, quero chamar a atenção de vocês que utilizam agências de comunicação para a divulgação dos seus conteúdos, do seu trabalho, por meio das redes, né, e vocês que atuam como agências, né, a gente deve ter também aí um endurecimento na responsabilidade dessas agências. Eu preciso agora ficar preocupado, ou devo estar mais preocupado, se o meu cliente tem ali um negócio e ele está contratando uma agência, né, que vai desenvolver conteúdos nas redes. Esse cliente tem que ficar mais preocupado agora, mais atento, se essa agência vai ou não exceder limites, né, vai atuar de forma abusiva na divulgação desses conteúdos, porque as falhas das agências vão mais rapidamente atrair corresponsabilidade do fornecedor que usou dos serviços dessa agência, inclusive em relação às plataformas. Então, um erro da agência, um excesso da agência que possa ter gerado ali uma postagem que repercutiu de forma muito negativa, pode trazer como uma repercussão mais imediata uma multa a ser aplicada pela plataforma contra o usuário, né, que se valeu dos serviços daquela agência, ou mesmo uma mais célere suspensão ou exclusão de perfil, e aí com prejuízos que podem ser inicialmente difíceis até de calcular, né, prejuízos muito grandes. Então, há aí uma expectativa de que os contratos que envolvem serviços de impulsionamento, anúncio, marketplace e mesmo os termos de uso das plataformas, que esses contratos sejam adaptados a essa nova realidade decidida pelo Supremo. Vamos ver como é que vai ficar. O Supremo termina a decisão recomendando ao Legislativo que regulamente detalhadamente os serviços das plataformas, justamente para poder colocar de forma mais objetiva ainda as exceções, né, estabeleça com clareza quais são essas exceções, para que o mercado possa se adaptar com maior segurança jurídica, mas de imediato já há uma alteração nas regras do jogo, já há uma ampliação de responsabilidade. E quando a gente tem ampliação de responsabilidade nos negócios desenvolvidos, a consequência disso é que os contratos passem a ter que se adaptar a essa nova realidade de risco. Fechado? Bom, então acompanhemos aí as cenas dos próximos capítulos, mas de imediato já muda a nossa maneira de atuar, já deve mudar o nosso modo de olhar para essas situações. Queria finalizar a nossa live de hoje, já completando aí 1 hora, finalizar a nossa live de hoje lembrando a vocês que estão abertas até amanhã, né, abertas as inscrições para a primeira turma do Prática em Direito Contratual do ano de 2025. A última turma abriu em outubro de 2024, então a nossa primeira turma de 2025 abriu agora, e em 1º de julho, vulgo amanhã, terminam as inscrições. As condições especiais estão no link da minha bio, há um desconto ainda vigente, né? Ainda há várias condições especiais para quem adquirir dentro desse lançamento, dentro dessa abertura, e é um convite que eu faço a vocês. Lá a gente trabalha o direito contratual de forma prática, como atuar, como efetivamente colocar o conteúdo teórico a nosso serviço na prática profissional, e com uma visão bastante ampla do direito contratual, tanto as regras gerais que servem a todo e qualquer contrato, quanto os contratos em espécie, cíveis, empresariais, societários, agrários, contratos de investimento, bancários, enfim, há uma infinidade de conteúdos lá
que você pode acessar imediatamente entrando na nova turma. E já teremos a aula inaugural a nossa Masterclass esta semana, então fica aí o meu convite. Quem ainda não faz parte da nossa comunidade, é uma oportunidade de ingressar. Beleza, gente? Então, um grande abraço e vamos nos falando aqui pelas redes sociais enquanto temos esse espaço de liberdade de expressão. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.